Bem, boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Pessoal que está entrando agora, essa reunião, esse aulão está sendo feito pelo Zoom. E é muito bom fazer aqui no Zoom. A Gaba me deu essa sugestão, porque na live do Instagram ou em outras plataformas do YouTube, você não consegue ver as carinhas de todo mundo, né? E ver a família, e eu acho que veio a calhar muito com a questão do advento, que é sobre tradição, sobre família, sobre estarmos juntos. Então, estamos todos aqui no aulão do Zoom, um olhando para a carinha do outro. Muito feliz que vocês estão aqui. Bem, alguns de vocês já adquiriram o advento, outros não. Eu queria agradecer a todos que confiaram no meu trabalho e tomaram essa iniciativa de fazer um advento tão diferente, que é o Advento Messias, porque ele é realmente diferente de outros adventos que a gente vê normalmente, né? Eu procurei resgatar essa tradição e as raízes do advento, onde vem, como que é a história, para a gente poder trazer significado a essa data, né? Agradeço também aos doadores, eu não sei se tem alguns aqui, porque está crescendo essa sala, né? E aí, eu queria agradecer todos que entraram nessa campanha maravilhosa e puderam oferecer para outras famílias a possibilidade de ter um Natal diferente, de ter um Natal com significado, né? De gerar memórias nas famílias de outras pessoas. E a memória mais importante que nós devemos ter, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então nós vamos fazer essa jornada aqui do Advento, pessoal que está entrando, e eu vou mostrar para vocês exatamente como que vai funcionar quando vocês fazerem o login, entrarem na plataforma, como que ele funciona, porque não é o Advento normal, que geralmente a gente vê aqui para você fazer alguma coisa para colocar na árvore de Natal, ou na parede, ou alguma coisa assim. É um advento que o fundamento dele, a base dele está no que ele significa, no que ele simboliza para as famílias, que é o significado do verdadeiro Natal. E eu fiz isso, vamos dizer assim, eu orquestrei esse advento de uma forma que a gente pegasse a obra de Handel, chamada Messias, que é um oratório, e colocasse ela, então, dentro desse contexto de advento, porque ela fala do Messias, né? Handel fez um oratório e ele falou da promessa da vinda do Messias, da sua vinda, morte, ressurreição, redenção e o perdão final, então, dos nossos pecados. E ele fez isso maestralmente, em apenas 24 dias, um oratório belíssimo, com passagens bíblicas apenas. Então, trazer isso para as famílias e trazer isso para os nossos filhos, junto com a apreciação musical diária e uma apreciação de arte semanal, que tem a ver com o oratório ou o tema que foi tratado na semana, é uma dádiva, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiz isso através do Advento Messias. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tanto pelo chat, quanto em algum momento que vocês quiserem fazer perguntas. A Ana Paula chegou. Oi, Ana, Camila, todos que chegaram e eu não cumprimentei. Não Sejam muito atrasei, né? bem-vindos. Não, imagina. Eu nem vi você entrando, Ana. Você atrasou, Ana Paula. Não Nem te nada. falo nada. Então, se tiverem dúvidas, podem fazer. Eu vou procurar falar assim, o mais explicado possível. Eu trouxe aqui um material para mostrar para vocês. E eu ficaria muito feliz, para quem ainda não comprou. Eu não sei quem está no celular ou quem está no computador, tem uma reaçãozinha assim, você manda um joinha assim, tá vendo? Tá vendo? Vocês podem testar esse botãozinho, porque eu posso ajudar, pode ajudar na nossa apresentação. Vocês mandam um joinha, dá um joinha na... Acharam? É isso, Ludmila, Juliana, Ana Camila, Ana Paula, aí, legal, Priscila, o pessoal achou o joinha, maravilhoso, legal. Cíntia, conseguiu achar, Cíntia? E a Dani? Então,
Aí o Wesley conseguiu também. Beleza. Se estiverem me entendendo, dá o joinha. Se não tiver reação negativa, é as palmas, tá? Alguma pergunta, vocês podem fazer no chat. Muito bem. Então, vamos para a nossa jornada, né, Wesley? Eu posso compartilhar na tela? Pode sim, Raquel. Não, peraí, eu vou ter que transformar em co-host aqui. Só eu tenho que achar você aqui na lista. Promove, então. Promove eu. Como é que vocês estão? Vocês já imprimiram todo o advento? Tiveram acesso à plataforma? Tiveram acesso à plataforma? Pode apertar o... Gente, isso era um teste. Vocês reprovaram agora. Pronto, Raquel. Agora você pode compartilhar. Aí. Muito bem. Ótimo. Então tá bom. Então, vamos lá. Share my screen aqui. Este aqui. Muito bem. Vendo, todos vendo? Eu não vou ver todos, né? Vendo, me manda aquele botãozinho para ver se vocês também estão por aqui. Ótimo. Então tá bom. Wesley, você admite as pessoas, né? Eu nem vou tocar nesse botão aqui. Fica tranquilo, esquece que isso existe, eu tô controlando isso. Tá bom. Ótimo. Então, aqui nós temos o Advento Messias. Vocês vão dar um print nessa tela aqui para mim, por gentileza. Porque muitas pessoas receberam um e-mail de confirmação e falaram assim, nossa, mas onde que eu vou acessar? Eu não sei baixar aquele aplicativo do Sparkle, enfim, pode ser complicado para algumas pessoas. Então, dá um print dessa tela, porque esse é o endereço que você vai pôr para fazer o login. Depois que você pôr uma vez, não tem problema. E para quem tem aquele aplicativo do Hotmart, que é o Sparkle, também é super tranquilo, né, Wesley? Então, beleza. Você clicou, colocou esse endereço aqui, vai abrir essa página aqui, Advento Messias. Como que você Você vai colocar... É que eu tinha que dar o leite para Clara. Esther. Tô te ouvindo, Esther. Que bom que você tá aqui. Raquel, eu acho que eu coloquei você no mudo sem querer. Tira do mudo o seu microfone, por favor. Muito bem. Então, estão chegando agora, um print nessa tela aqui, vai entrar no endereço que vai cair nessa conta aqui. Você vai colocar o e-mail cadastrado, o e-mail que você recebeu, a confirmação, e a senha entrar. Esqueceu a senha, vai para aquele outro e-mail. Teve pessoas que teve dificuldade em acessar o e-mail, eu troquei o e-mail, não tem problema. A gente segue, eu acho que está todo mundo ok, funcionando normalmente. Muito bem. Aí, entrou aqui, nós vamos entrar na plataforma do Hotmart, que é essa plataforma aqui, certo? Tem algo aqui, peraí, deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar. Muito bem. Tem essa parte aqui, que é, comece por aqui. Muito autoexplicativo, né? Você abre aqui e vai ter todo o advento, ele foi dividido em módulos. Por que que eu fiz desse jeito? E os módulos serão liberados semanalmente. Para que a gente estivesse em espírito de advento, né? O advento, o calendário do advento em si, vou falar isso mais para frente, foi o Gerard Lang que fez o primeiro, assim, calendário do advento para impressão, ele que fez para comercialização. E ele foi inspirado nas bolachinhas. Ô, Rafa, me traz as bolachinhas, por favor. Eu vou fazer uma vontade aqui. As últimas, né? Porque a Sara detonou com as bolachinhas, não tem ideia. Eu também. Também comer um pouquinho, algumas. Mas ele fez baseado nesses biscoitinhos. Esses biscoitinhos aqui, muito gostosinhos. Que a mãe dele dava para ele, né? E eles faziam de diversas formas o calendário de advento. Às vezes eles riscavam um risquinho atrás da porta, eles tinham que apagar. E tá aqui. Então eu fiz nesses moldes para ele ser entregue semana a semana.
Por isso, eu sugiro que vocês coloquem no fichário, tá? Porque também ele vai ser adicionado outros módulos mais para frente. Então, no ano que vem, nós vamos tratar do Advento Messias novamente, mas com outras coisas que eu não consegui falar nesse, porque esse oratório é tão rico, é tão maravilhoso, é tão cheio de nuances e de significado, eu não consegui, ia ficar muito grande, ia dar um livro do Advento, né? E a ideia era que eu conseguisse resumir numa linguagem que todos conseguissem entender, tanto que fossem músicos ou não músicos, para que as famílias pudessem aplicar, né, e levar para suas casas. Então, eu sugiro que vocês coloquem um fichário. Eu fiz o meu aqui, tá? Eu selecionei esse fichário que tem uma capa transparente. Eu já vi outras pessoas fazendo de outras formas, porque aí nos anos seguintes vão ter outras perspectivas e outros módulos a serem adicionados a esse Advento também. Então, muito bem. A gente começa aqui pela introdução. Eu sugiro que vocês leiam todos os artigos. Se você comprou hoje, ou se você vai comprar hoje, e não vai dar tempo para ler, não tem problema. Vai lendo 1, 2 artigos por semana, né? E isso vai ampliar ainda mais a sua perspectiva. Ana Paula está testando o botãozinho. Exatamente. Você já leu, Ana? Você leu? Aham. Muito bom. Eu confio em você. Muito bem. Vocês já leram? Deixa eu ver aqui. Quantos de vocês que já leram? Como é que eu abro essa tela aqui? Wesley, deixa eu ver esse povo. Ah, o pessoal leu. Ó, diligente. Muito bem. E a outra, fala sério, né, para vocês que leram, né, outra perspectiva que dá, eu queria realmente trazer esse sentimento, essa ideia, né, de você entender realmente o que você está fazendo. Se chegasse direto nos devocionais, talvez não faria tanto sentido, né? Eu acho que é uma boa base, né? Uma boa base para a gente começar. Muito bem. Antes dos artigos, esqueci de falar. Tem aqui, vai ver, capas do Advento. Você vai escolher uma capa, tá? Eu deixei 4 capas aqui, você pode escolher. Coloquei essa daqui, meio musical, que eu sei que a Esther escolheu pro dela. Essa daqui, básica, acho que a Bruna, do Tiago, que também colocou. Esse outro aqui que eu coloquei com o Messias e uma coroa de rei. Eu achei que tinha tudo a ver, foi a capa que eu escolhi, E essa outra capa azul, que é a versão da que eu gostei, em azul. Um pouco parcial a minha pessoa. Muito bem. E a gente entra para o artigo da introdução. Adventos. Que é um pouco da minha história sobre datas comemorativas, especialmente o Natal. E por que eu decidi fazer um Advento? Interessante. Dá uma lida. Eu coloquei o meu coração aqui, coisas da minha infância e da minha história, para vocês se conectarem comigo e me conhecerem. Talvez alguns de vocês, primeira vez que estão me vendo. Raquel, Fala, Wesley. Desculpa interromper você, mas fazer algumas perguntas. Posso fazer umas perguntas introdutórias aqui? É para fazer. Te ajudar aqui. Fazer. Primeiro, fazer uma revisão, né? Só para ficar claro. Então, as pessoas que comprarem vão receber um e-mail, vão entrar lá no clube, colocar usuário e senha e vão ter acesso à área de membros, onde ele vai poder, então, baixar os arquivos, esses arquivos que você está mostrando, vão ser todos baixados naquela área de membros que você mostrou. Então, são os PDFs todos bonitinhos dessa maneira. Certo? Aí a área de membros. Exatamente. Você pode baixar, imprimir, ou você pode usar no seu aparelho, celular, computador. E eu já baixei os meus aqui, eu não imprimi, vou imprimir amanhã, mas já li já os artigos, eu vou dizer que está maravilhoso, tá lindo mesmo. E todos esses textos que você está mostrando aqui, dessa introdução, foi você mesma que escreveu, são textos originais escritos por você, certo? Acredite se quiser. Não, são maravilhosos, incrível. Sim. Eu acho assim que
eu coloquei muito meu coração, sabe, nesse projeto, porque era o que eu realmente queria passar para as pessoas. A Galva deu uma revisada muito boa, ela me ajudou muito, especialmente no artigo da feiura do Natal, porque eu acho que as pessoas... eu vou falar mais sobre ele mais para frente. Vou seguir, tá? Tá bom. Se tiverem dúvidas, podem fazer. Então, esse aqui da introdução. Então, a minha preocupação verdadeira é como que as crianças enxergariam o mundo e o nascimento de Cristo. Como que eu passaria isso para os meus filhos? Ou, se a pessoa não tem filhos, como que você enxerga o mundo e o nascimento de Cristo? Com que profundidade? Porque Natal tem todo ano, né? E o quanto de conhecimento acerca do nascimento e da importância desse nascimento de Cristo você progrediu do ano passado para esse? A ideia é justamente crescer em conhecimento de Cristo. Então, esse é o grande objetivo. Então, por isso que eu digo que o Advento não é só para famílias que comemoram o Natal, mas para famílias que você quer fazer um estudo aprofundado sobre o nascimento. Aprofundado entre aspas, né? Claro que poderia ser muito mais profundo, né? Mas você quer conhecer melhor sobre a história do nascimento de Cristo, sobre a vida dele, e o que isso tem a ver com o Messias de Handel e a apreciação de artes. Então, esse é o Advento para você. Certo? Vamos seguindo. Bem, o que é um Advento? Sei que está aqui a primeira vez. Advento é chegada, expectativa, o surgimento. É o período litúrgico que antecede a comemoração do nascimento de Cristo. Tá? A igreja geralmente, depende da igreja, ela começa através dos 4 domingos que antecedem o Natal, ou a partir do dia 1º de dezembro. Nós vamos começar a partir do dia 1º de dezembro. Eu até tinha configurado o Advento para começar nos 4 domingos que antecedessem, então a gente ia começar esse domingo, né, dia 29. Mas aí eu falei, olha, não sei, acho que vamos começar dia 1º primeiro mesmo. Eu decidi que seria melhor para a gente começar a partir do dia 1º. Então, até que uma amiga fez um comentário muito pertinente, que eu vou trazer para vocês. A gente se prepara tanto para organizar a festa do aniversário de um filho, né? Por que a gente não se prepararia para a comemoração do aniversário de Jesus, vamos colocar assim, né? Então, essa expectativa, essa chegada. O povo, antes do nascimento de Cristo, esperou muitos anos, até ele vir. Eles estavam em grande expectativa. E quando João Batista veio anunciando as boas novas, foi uma alegria muito grande. E o oratório de Handel começa com esse anúncio, né, praticamente quase um anúncio, né, falando de consolo, falando da voz que clama no deserto, fazendo alusão a João Batista. Então, esse sentimento que a gente deve trazer para as crianças, para o nosso lar, um sentimento de está chegando, ele está vindo. Não só a vinda terrena, né, que ele veio, mas a sua segunda vinda também. Então, aqui nesse artigo eu falo exatamente toda essa história do Advento, como que foi, que antigamente eles comemoravam apenas a segunda vinda, mas depois passaram a comemorar a primeira também. O objetivo, né, de trazer isso para as crianças. No catolicismo, eles comemoram esse Advento indo à missa, então são a missa nos domingos, e com a Reforma Protestante, os protestantes passaram a querer trazer essa comemoração para casa. Então, trazer para suas famílias um período de oração, um período de meditação na palavra, de cânticos, de conversar sobre isso. E a primeira impressão no Advento impresso foi em 1902, o mais antigo que se tem, né? Impresso em Hamburgo pela editora protestante Friedrich Stampler. Falarei aqui, a editora Friedrich Stampler. Então, não sei se vocês gostaram dessa galinha que eu coloquei, eu achei bem bonitinho. Esse daqui foi o primeiro calendário feito por Gerhard Lang e Ernest Kepler. Kepler.
E era bem simples. Você tinha uma outra ficha aqui com os dias que você colava. Dia 1º você colava aqui, tinha um versículo bíblico que as famílias liam, meditavam sobre isso e colavam aqui. Era muito simples. E esse daqui é uma outra versão do calendário do Advento, bem antigo também, alemão. Então, os alemães têm muito essa tradição de calendário do Advento. Minha melhor amiga morou um tempo lá, na Alemanha, e ela me falou, nossa, isso aí é época de Natal, isso toma toda a Alemanha, né? E aí tem essas janelinhas aqui, que foi no qual eu baseei o nosso calendário do Advento aqui, né? Esse aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Esse aqui as crianças fizeram. Então, eu baseei nesse das janelinhas, uma coisa mais tradicional. Mas você tem de tudo. Você tem envelope, você tem caixa, você tem meias, você pode... A ideia é você trazer um estímulo visual para as crianças, para trazer eles para esse momento devocional. Mudei a decoração da casa, então eu mudei a situação no sentido da visão dos olhos, dependendo de você colocar até do olfato, né, ou do tato. Trazer isso, um impacto visual para sua casa, mostrar, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo esse mês aqui em casa. E aí a atenção deles foca no que realmente importa, que é o significado do nascimento de Cristo. Certo? Nós que estão tão quietos, não tem nenhuma dúvida, né? Aqui eu tenho dúvidas, eu acho que eu sou bom em ter dúvidas, então vamos lá, olha só. O que acontece? Você falou, esses textos todos introdutórios, eles não são parte de um advento tradicional necessariamente, né? O advento seria o calendário do advento. Como é que é isso? Isso mesmo, isso mesmo. É o calendário do advento. Eles não, os textos não têm a ver muito com a tradição em si, mas é só para se ter um significado, uma importância, para você ter noção do que você está fazendo, entendeu? Então, você tem que saber de onde, porque foi uma tradição que foi perdida, né? Então, são textos que resgatam isso, resgatam esses valores, essa tradição, para você ir mais embasado, vamos dizer assim, para a hora de efetivar, né? De fazer o calendário. Certo? Certo, aí. Esse artigo aqui, que seria o próximo, né? Então, você está aqui. Aí você vai para o próximo, que é um advento. Baixou o PDF, abriu, leu, imprimiu. Pá, lê a feiura do Natal. Tá aqui. E nós vamos para ele. Aqui. Eu fiz no fundo preto de propósito. Teve famílias que imprimiram, outras, aí eu deixei, obviamente, a opção de fundo branco para quem não quisesse imprimir no fundo preto, né? Mas para trazer um impacto mesmo visual, e eu gostei da cara dele, todo enfeitado aqui, tipo, e aí, vamos se avaliar? Vamos se avaliar, porque é o que é esse artigo, uma autoavaliação, né? O que a gente precisa entender, quais são os valores que a gente precisa meditar antes de entrar numa comemoração. Está comemorando, é uma data maravilhosa, é uma data festiva, mas o que você está comemorando, né? Porque existiu uma coisa horrível antes, né? Essa comemoração, hoje, graças a Deus, nós temos a comemoração do nascimento de Cristo, mas a gente comemora algo que ele foi horrível, né? Algo que ele precisou morrer e morreu pelos nossos pecados. Então, é um artigo que é leitura obrigatória. Esse foi o meu coração também derramado inteiramente aqui. Eu vou seguir para o próximo, porque eu quero chegar logo nos devocionais para a gente ter uma ideia clara assim de como vai ser mesmo no dia a dia. Então, vamos falar aqui sobre Handel. O oratório, eu escolhi o oratório de Handel especificamente, ele fez 40 e poucos oratórios. Famoso por esse gênero e também pela composição de coro, de coral. Handel era um luterano e ele era organista, violinista e compositor.
ele teve muita influência da ópera italiana e também do ritmo francês. Ele adorava, ele era um glutão, né? Ele amava a culinária francesa. Então, ele pegou tudo que ele aprendeu na Alemanha em estrutura, né? Estrutura de oratório, toda a questão devocional, toda essa questão religiosa, ele pegou da Alemanha, a terra natal dele, passou ali pela Itália, pegou o modelo, né, de como que ele iria fazer tudo isso, porque a ópera italiana era a mais famosa da época, né? Os cantores italianos eram muito caros. E trouxe para onde ele morou um tempo e morreu em Londres, para Londres. Ele chegou lá já um pouco famoso, porque ele ficou famosinho na Itália, né? Pegou o modelo dos italianos e compôs óperas lá também. Chegou em Londres um pouco famoso, e entre rixas políticas e entre os artistas mesmo, ele acabou compondo esse oratório magnífico em apenas 24 dias, né? Teve um sucesso tremendo, porque na época o país passava por uma grande dificuldade financeira e as óperas eram caras, porque precisavam de cenário, precisavam de atores caros, né? Tinham que vir importados da Itália. E o oratório não. O oratório é um gênero musical religioso. Vou trazer essa imagem aqui bem. Um gênero musical religioso, feito tanto nas igrejas, quanto aqui Handel fez ele em teatro. Então, ele foi até criticado pelas pessoas da igreja, porque é um absurdo, né, levar uma obra que falasse da palavra de Deus para um teatro, que era uma coisa, né, mundana, né, vamos dizer assim. Mas ali foi um instrumento que Deus usou para a conversão de muitas pessoas, né? Coloquei até uma frase no Instagram de um lorde que falou: olha, maravilhoso seu entretenimento. Ele falou: me desculpa se eu entreti, o meu objetivo era transformá-los. Então, ele escreveu esse quadro aqui, é uma caricatura, na verdade, que um pintor fez, o Joseph Guppy. Ele fazia os cenários das óperas de Handel e foi jantar na casa de Handel, uma história bem interessante. E chegou lá, Handel pediu licença, pediu escusas e sumiu. Quando fui ver, Handel estava na despensa comendo. Ele amava muito a comida, ele era muito glutão, então ele fez essa caricatura dele aqui, o frango aqui, a gente vê um barril de vinho, ele bebia muito, né? E tem aqui esse outro lado do nosso compositor, que não tira também o prestígio da obra dele. Falando em comida, tem aqui então o artigo da glutonaria nas festas que eu escrevi. Muito cuidado, porque eu acho que é um advento completo nesse sentido, sabe, gente? Falando tanto da importância do Natal, quanto que motivou o Natal, e também a parte, vamos dizer assim, de comida, né? Porque tem um cardápio, mas vocês vão ver, eu coloquei aqui as receitinhas, estão aqui. Vocês verem em primeira mão. Vocês terem cuidado com isso também. E o que é a glutonaria, né? Deus proveu para nós tantos alimentos e tanta riqueza de textura, de cores, de sabores. Isso é a beleza de Deus sendo exposta para nós através da alimentação. A gente precisa usar disso com sabedoria e diversas partes bíblicas que falam sobre a manifestação de Deus através do alimento. Então, trazer essa consciência para vocês, você que tem filhos maiores, eu acho também muito legal trazer essa consciência para os filhos maiores. O oratório em si, aqui é uma explicação bem prática, então eu acho legal fazer aqui com vocês uma explicação prática do oratório. Eu escolhi esse oratório. Aqui tem as tabelas. Onde é que eu vou tirar esse negócio aqui? Pronto, na minha frente. Aqui tem as tabelas, então tem a tradução do inglês e português e a tabela do oratório. Tudo explicadinho aqui para vocês. Eu escolhi ele justamente pelos motivos que eu já disse, que são as passagens bíblicas, todas colocadas aqui, vocês verem na tradução, são os versos bíblicos
para o canto. Não tem alguma frase que... Não, são versos bíblicos. Mudou um ou outro lado a sentença, mas são versos bíblicos. E ela é dividida em 3 partes, o oratório. Tá? A primeira parte fala da promessa do Messias anunciado e da vinda dele. A segunda vai falar sobre a sua paixão, morte e ascensão. E a terceira parte fala da redenção de Cristo com a vitória sobre o pecado e a morte. Então, resumindo, são 53 movimentos divididos em 16 cenas. É bem comprido, mas quando você vai olhar os movimentos, eles são curtinhos. Então, ajuda. O que é importante notar aqui para quem não entende de música, tá? Ele tem sinfonias, pifas, fugas, recitativos, áreas e coros. O que é isso? Vou tentar ser o mais didática possível. Wesley, que é da parte da música, me ajuda aí se eu não estiver sendo clara. Bem, a sinfonia e a pifa, tem uma pifa no meio que é a única grupo, vamos dizer assim, interlúdio quase que apenas orquestrado. É a orquestra tocando. Então, para cada movimento, praticamente, ou para cada cena, você vai ter uma introdução sinfônica, uma pequena introdução orquestral que vai introduzir ao tema. Então, vamos ver aqui na tabela, tá? Vou colocar isso de forma bem prática. Temos aqui a primeira cena. Essa primeira cena, ela vai falar sobre as profecias de Isaías sobre a salvação. Certo? Esses daqui, essa coluninha aqui, vai falar sobre os movimentos. Então, o primeiro movimento é a sinfonia, é a orquestra que está tocando, tá? É uma abertura. O segundo movimento vai começar com o verso Consolai o meu povo, da passagem de Isaías 40, verso 1 e 3, e vai ser um recitativo da área. Recitativo da área. E aqui nós temos esse termo aqui. Área. Cadê? Tá? Como que você lê a tabela? Muito bem. Segunda cena vai falar sobre o juízo vindouro. Então, ele dividiu nesses versos bíblicos aqui. O quinto movimento, o primeiro movimento da segunda cena, vai começar com essa passagem bíblica aqui. É a área, também o recitativo, em forma de recitativo. Depois aqui a área vai fazer um solo e aqui depois vai ser o coro. Deixa eu pegar um aqui. Isso aqui, ó. Por exemplo, a quarta cena. Nós temos aqui a pifa, que é a sinfonia pastoral. O recitativo com área. E aqui vai ter um recitativo duplo e o coro no final. Quase todas as cenas são compostas dessa forma. Recitativo, área, coro. Vendo? Vem o recitativo anunciando, depois a área e o coro. Raramente tem alguma alteração, tá? Essa daqui que vai falar sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Temos o recitativo e a área. É algo mais pesaroso. Então, ele fez toda essa seleção com muito cuidado. Lembrando que Handel compôs o oratório e não tem um texto final definido, porque ele ia alterando de acordo com os cantores que ele tinha disponível. Então, tinha partes que ele deletava aquela parte do baixo, aquela parte do tenor. Esse texto que eu trouxe para vocês é o mais completo possível. Então, juntou todas as partes que ele já compôs e culminou nessa última composição final aqui. Prosseguindo aqui pela tabela. Então, você vê aqui, ó, duetos, altos e coro. Que são 2 solos, contraltos, né? E o coro junto. Então, eles vão cantar essa parte aqui. E você vem aqui, eu quero ver a 10ª cena. Nesse documento aqui, tá dessa forma. Vamos lá, cena 4, cena 6 da parte 2, cena 7, cena 9, cena 10. Então vamos ver aqui, eu quero ver
na cena 10, o 38º movimento, quão lindos são os pés daqueles, não sei o que, romanos. Então, aqui, ó, quão lindos são os pés daqueles que pregam o evangelho da paz e trazem novas de boas coisas, tá vendo? Boas novas. Deu uma alterada, mas é o mesmo texto, tá? É assim que você usa a tabela. E aqui está falando novamente, aqui é o soprano ou o contralto, que podem cantar as passagens bíblicas aqui pequenininho, explicando para quem entende inglês o que eles estão cantando é isso aqui. E a tradução, eu escolhi a tradução do vídeo, tá? Eu vou falar isso, eu acho importante. O vídeo que está lá, eu escolhi do Tabernacle Temple, porque eles são os mais tradicionais, tá? É uma forma mais tradicional de cantar o Messias de Handel, eles incluem, é o mais completo também. Não é o de melhor sonoridade, não é o da melhor acústica, tá? Eles têm outras versões, por exemplo, a Sinfônica de Londres fez uma versão muito boa, mas a Sinfônica de São Paulo também, a USESP, fez, mas eu não gostei, o canto não é tão cheio, tá? Principalmente o coro, que é a passagem mundialmente conhecida aqui, o Aleluia, né? Eu queria um som que fosse cheio, que fosse completo. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Enfim, queria algo que fosse bem completo. Então, eu escolhi a exposição do Tabernacle Temple, porque eles são incríveis, né? E também para as crianças verem uma orquestra, verem um órgão daquele maravilhoso, aquele órgão gigante, e todos os benefícios ali que a gente tem das crianças terem contato com essa música, né? E é um vídeo que está traduzido já. Então, eu tentei na tradução aqui colocar o mais próximo do que está traduzido no vídeo para os maiores, ou para os pais mesmo conseguirem acompanhar. Mas tem coisas na tradução, eu vou confessar que não é a melhor tradução, tá? Eu não tive tempo de traduzir o oratório, talvez para o ano que vem eu consiga uma tradução melhor. E então, eu confesso que realmente tem partes ali que não é a melhor tradução possível para aquele trecho. E aí, quando está muito, muito fora, aí eu altero aqui, nesse texto. Tá? Raquel, deixa eu te interromper aqui rapidamente, só para dizer o seguinte, que a gente atingiu o limite da sala aqui, tem muita gente querendo entrar, nem todo mundo conseguiu. Então, eu estou transmitindo ao vivo para o Facebook do Cimeduc, tá? Então, se vocês têm algum amigo, vocês estão assistindo, tem algum amigo que não conseguiu acessar, não vai pegar desde o começo, vai pegar desde agora, mas está transmitindo a partir de agora lá para o Facebook do Cimeduc também. Vocês podem mandar o link e pedir para a pessoa ir para lá. Inclusive, o pessoal está mandando mensagem aqui, deixa eu responder. Isso. Aí eu não sei o link do Facebook do Cimeduc. E nem Facebook eu uso. Eu tô mandando, fica tranquila. Tá mandando? Então tá tranquilo, Wesley. Muito obrigada. Muito bem. Alguma dúvida sobre como usar essa tabela? Eu acho que ficou muito claro, acho que ficou uma coisa bem legal para vocês conseguirem acompanhar. Então, vamos falar o que é, então, essa área, esse coro, soprano, contralto, enfim. Muito bem. Vou falar aqui do recitativo, tá? Depois eu vou falar essa parte da fuga. O recitativo é algo característico do oratório. Tá? Não tem em ópera, não tem em outras. Por quê? Porque o recitativo é uma parte meio falada, meio cantada, que fala sobre um trecho bíblico. Ele não necessariamente precisa estar ritmado e nem precisa rimar. Tá? É praticamente um recitativo. Vocês vão perceber no oratório
quando vocês ouvirem, que vão ter umas partes que fica meio desconectado, parece que o camarada está cantando fora de ritmo. Não, é essa parte que se chama recitativo. Então, quando você vê aqui na tabela, recitativo A, que é a de área, ele vai recitar esses 2 trechos aqui, meio cantado, meio falado. Certo? Depois tem a área. A primeira execução do Messias, de Handel, foi feita para 9 solistas. Então, o oratório tem a característica de ter o coro, ter orquestra e ter os solistas. Então, praticamente era um pacotão completo você ir a um oratório. As óperas duravam cerca de 5, 6 horas de duração. E Handel fez o oratório de 2 horas. Então, você está achando muito 2 horas e meia, 2 horas e 15? Espera até você ir numa ópera daquele tempo, você está entendendo? Era muito demorado. E o que Handel fazia? Nos intervalos, ele tocava, ele era organista, então ele fazia esse interlúdio tocando para que as pessoas não fossem embora. E era um excelente organista, né? Então, isso também era uma característica. Aqui está o palácio, o Crystal Palace, com 3.500 pessoas no coral, durante uma apresentação do Oratório Messias. Essa imagem aqui é uma imagem do Crystal Palace. É gigante e ele é todo, vamos dizer assim, em vidro. É maravilhoso. Depois entra lá no Google para você ver. Crystal Palace. Então, aqui, numa performance do Messias, só no coro tinha 3.500 pessoas. Cerca de 12 mil pessoas no total assistindo. Pensa na execução. Aquilo ali parecia a vinda de Cristo. Devia ser maravilhoso, né? Então, muito bem, falamos da área. Não falamos da área, deixa eu falar. A área é uma forma, então, de solo. Pode ser dueto também, como eu mostrei para vocês. Então, é a pessoa cantando ali, o cantor executando, seja o soprano, o contralto, o tenor ou o baixo, tá? E não entende de música, vamos falar assim, o soprano é a voz mais aguda, executado por uma mulher. O contralto é a segunda voz mais aguda, feito também por uma mulher. O tenor e o baixo, geralmente, executado por homens. O tenor é a voz mais aguda do baixo, da parte, né, harmônica, e o baixo é a voz mais grave. E todos eles aparecem no oratório de uma forma intencional. Então, Handel, quando colocou a voz do contralto para colocar a voz do anjo Gabriel anunciando as boas novas, ele fez com uma intenção. Tá? Quando ele coloca o baixo para falar sobre o pecado, sobre o terror, ele faz com uma intenção. Então, para quem não entende de música, sempre tem isso em mente. Soprano, a voz mais aguda, contralto menos aguda, tenor e baixo. Essa é a sequência. Vocês entenderem, e eu vou falar também, aquela parte do Aleluia, ele trabalha tão lindo essas vozes, é importante saber disso, que tanto o grave quanto os agudos, eles vão se repetindo em fuga, em modo de fuga, mostrando que Deus é glorificado tanto na mais profunda, na maior profundeza, quanto na maior altura dos céus. Então, ele pegou as notas mais graves e fazendo essa execução, quanto as notas mais agudas, mostrando que o limite da glorificação a Deus não existe. Ele é executado em todos os lugares. Né? Então, isso é magnífico, como ele faz isso com as vozes, e por isso é importante saber sobre as vozes. E a gente vai para fuga. Fuga é algo que ele usa bastante, durante, principalmente, a execução de coral. Quando a fuga aparece no oratório de Handel, você entende que é como se fosse uma perseguição, olha o nome, fuga, né? Então, você percebe que a música começa com uma melodia e depois parece que entra um pessoal atrasado. Fala, nossa, esse cara perdeu, né? Porque essa primeira parte, essa primeira frase já foi cantada. Aí eles entram atrás repetindo. Aí entram outras pessoas atrás repetindo. Então, a fuga
é esse movimento de um repetindo, o outro repetindo depois, é como se a melodia estivesse sendo perseguida. E ele usa a fuga de uma maneira assim maestral, obviamente é Handel, né? Mas também para querer simbolizar a quantidade. Ele fala que ele lavou nossos pecados, e o coro está falando do lavagem de pecados, ele usa muita fuga, muita fuga. Então você tem essa ideia que são muitas pessoas que estão sendo lavadas, são muitas almas que estão sendo perdoadas. Então ele traz toda essa ideia para fuga, para nos dar essa imagem. É o que ele faz com maestria, né? Mostrando quase que graficamente as palavras através da música. Handel faz isso maravilhosamente bem. O coro. O coro em Handel tem um papel fundamental, né? Porque ele é uma das partes predominantes. Se você ver aqui na tabela, praticamente todos os movimentos têm o coro. Ele geralmente vem ao final do movimento, como se fosse para fechar. Então, se fosse colocar um padrão aqui, teria área, coro, perdão, recitativo, área e coro. Então, recitativo anunciando o tema, a área discorrendo sobre o tema e o coro fechando. Outra característica da área que eu esqueci de falar é que ela trabalha com um sistema ABA, que a gente chama, né? É o sistema de estrófica ABA. Ela vai introduzir um tema, que é A. Depois ela vai resolver ou colocar o problema daquele tema, que é o B. E no final ela vai repetir o tema, que é A. Então você vai observando isso. Você talvez que não entenda de música, para você que entenda, talvez seja mais claro isso. Quando você vê a área cantando, seja o tenor, o soprano, contralto, baixo, você vai ver que tem sempre um tema inicial, depois uma problemática, uma resolução daquele tema, e no final ele vai repetir aquele tema. Isso é uma forma muito didática para as pessoas da época e para nós também absorvermos as verdades que estavam sendo cantadas, né? Eram verdades maravilhosas. Então você tem, vamos pegar aqui um exemplo, de uma cena bem curtinha, esse aqui. Parece bem curtinho, a 8ª cena. Você vai aqui na 8ª cena. É isso aqui que eles estão cantando. A 8ª cena é toda isso. Mas eles vão repetir, eles vão fazer fuga, enfim. Os trechos são pequenos, tá vendo? De repente isso aqui é um movimento. 2 linhas, um verso, um movimento. Mas era uma forma deles absorverem. Então é bem legal. Depois em casa vocês tentarem acompanhar, seja no cântico, seja recitando esses trechos com as crianças, para que elas também absorvam, porque isso é o objetivo de colocar o oratório de Handel aqui, né? As crianças absorverem todo esse conhecimento e entenderem de fato, né? E só que elas estarem ali ouvindo e assistindo, elas vão conseguir pegar. Muito bem, eu acho que sobre o oratório eu falei tudo que eu tinha para falar. Alguma dúvida sobre o oratório, essas questões mais técnicas, musicais? Acho que a pergunta é a seguinte: quem não conhece de música vai conseguir também aproveitar o advento, certo? Vai conseguir entender. Você dá essas pequenas dicas durante os dias, certo? Tá tudo aqui, principalmente nesses 2 artigos sobre Handel e sobre oratório. Eu falo durante a parte que você precisa observar, está escrito no devocional, e também qualquer outra dúvida, o chat da plataforma da Hotmart está aberto. Eu estou sempre disponível também no Instagram para tirar qualquer outra dúvida que vocês tenham. Não, sensacional. E isso foi só a introdução do advento, né? Sim. Gente, desculpa. Precisa, vocês entendem, mano? Precisava ter todo esse embasamento para você conseguir entender. É uma obra muito grandiosa. Não dava só para tratar de uma forma superficial. Eu ainda acho que está superficial. Entendeu? Não, eu entendo, Raquel. Eu quero te dar os parabéns. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está pensando na mesma coisa, que o seu trabalho foi maravilhoso. Eu acho que só veio
abençoar todos nós. Parabéns, Raquel. Eu tenho uma dúvida. Posso? Claro, Nai, fala aí. Vamos lá. Eu queria, na verdade, entender um pouco mais, que eu confesso que eu fiquei talvez um pouco perdida quanto à tabela aqui do Messias. Eu queria entender como que eu posso usar ela para, tipo, transmitir isso para as crianças aqui no caso. Tipo, eu vi que tem, né, várias cenas e tudo mais. Aí, tipo, eu queria que você me orientasse um exemplo. Como que eu posso usar ela? Porque ali eu vi também que cada dia eu tenho trechos, né, que eu vou conseguir usar e tudo bem, mas eu consigo fazer, um exemplo, um trabalho paralelo, trabalhando só em cima dessa tabela? O que que você tem a me dizer? Muito boa pergunta. A tabela é um plus. Os dois, tanto a tradução quanto a tabela, elas são um extra. Tudo o que você precisa saber para o dia está aqui no dia, tá? Então, aqui tem o trecho, todo trecho que, se tiver, por exemplo, aqui só tem um trecho, né? Porque, vamos ver a tabela aqui. Isaías 40, verso 1 a 5, tá? Então, tá aqui Isaías 40, verso 1 a 5, tá inteirinho descrito aqui. E tem a parte que eles vão cantar inteiro. Então, a tabela é mais para você se situar, você se localizar. É um extra, entende? Você pode usar com as crianças, obviamente, você pode falar assim, então vamos ver aqui todos os textos do Velho Testamento, vamos fazer um trabalho nesses textos. E você pega aqui, tá todos os textos aqui. Ou então você quer ver quantas vezes aparece o coro, ou você quer ter é mais um recurso visual para você usar, para você ir mais a fundo. Não sei, eu tive necessidade de colocar isso aqui, porque ajuda muito para você ver o oratório como um todo, né? Perfeito. E não ver ele só dissecado. Entendi. É perfeito. Eu acho que essa questão do plus, eu acho que é isso mesmo. Como ali no dia a dia tem, mas eventualmente quero trabalhar mais detalhado, né? Um exemplo, dia 1, que foi ali o começo, tal, eu pego a tabela e trabalho com um foco maior ali. Muito obrigada. Exatamente. Tudo certo. E aqui também, na tradução, você vai ter os títulos, né? Então, vai ter o título, que parte que está cantando, se é o baixo, se é o contralto, e tudo isso vai estar transcrito nesse dia. Eu peço desculpas para vocês, eu recebi... não é esse. Eu recebi sugestões de colocar todos os módulos aqui do Comece por Aqui num arquivo só. Uma mãe me sugeriu isso. Eu achei legal. Eu achei legal essa sugestão dela, porque às vezes a pessoa pode perder um outro arquivo, né? Os da semana, realmente, eles vão ficar aqui divididos por dia, né? Mas esse daqui do modo Comece por Aqui, eu achei interessante a sugestão que ela deu de colocar todos em um PDF só. Não coloquei porque o pessoal já estava imprimindo, mas é certamente uma sugestão. Eu vou acatar. Eu ouço as sugestões de vocês, eu tenho ouvido, considerado com carinho. Tá? É a minha primeira vez que eu faço um advento assim, então eu recebo toda a sugestão. Mais alguma dúvida sobre oratório, essa parte musical, que às vezes pode ser um pouco diferente para quem não entende música? Eu acho interessante ler essa parte aqui, enquanto vocês vão pensando, se tem alguma dúvida. Charles Willis, que foi um crítico de Handel, né? Escreveu que Handel une 3 diferentes e aparentemente irreconciliáveis tensões no oratório inglês: a história do Antigo Testamento, a caracterização shakespeariana e a forma clássica. Nenhuma nota do oratório é despropositada, né? Então, você vê que ele consegue colocar nesse oratório valores muito queridos para a fé cristã. A caracterização shakespeariana, que de alguma forma iria conversar com as pessoas que estavam mais acostumadas a esses tipos de espetáculos, e a forma clássica, né, da composição clássica, que assim é um outro universo, né, como que a música fala com a alma. Tá vendo? Eu não consegui colocar tudo isso, mas ano que vem a gente vai ter outras adições.
Wes, tem mais alguma outra dúvida por aí? Não, Raquel, acho que a gente pode continuar. Vamos para o próximo? Beleza. Muito bem. Tabelinha feita. Muito bem, vamos para o nosso calendário do Advento. Como eu falei para vocês, esse é um calendário simples, tá? Mas baseado nos calendários antigos, de antigamente. Então, você vai estar resgatando aí tradições, você pode contar a história do Gerard Lang para os seus filhos. E fui eu que fiz. Olha só, eu fiz 1 a 1, eu pensei nas janelinhas. Então, você vai imprimir 2 folhas. São arquivos pesados, são, por conta da qualidade de impressão, para quem quisesse imprimir num papel diferente. E aqui vai ter a segunda folha, os nomes de Deus. E eles conversam com o trecho estudado no devocional do dia. Então, no primeiro dia, vamos falar sobre o Consolador. Essas linhas cinza é onde você deve passar a cola. De preferência, cola bastão, que não deixa tão enrugadinho seu advento. Seu calendário do advento. Eu trouxe o meu aqui, vou mostrar para vocês, das crianças. E aqui do lado, vocês estão vendo, tem o nome da família. Você pode colocar o nome da família. Eu trouxe aqui o da Shirley Weiss. Maravilhosa Shirley Weiss, que eu até compartilhei. Outras famílias também me mandaram. Mas eu gostei tanto dessa fotinha. A filha dela é uma graça. Ela me permitiu compartilhar, tá? E ela fez aqui, então, um jardim, colocou o cachorrinho dela, o gatinho, personalizou, colocou um telhado, aqui até um sótão, uma chaminé, deixou uma graça, né? E aí, você vai recortar, voltando aqui, tá? Quando você for montar ele, antes de colar, você vai passar um estilete ou uma tesoura aqui nessas 2 linhas, em todas as janelinhas. Tá vendo a tela? Cadê o joinha? Dá para ver? Deixa eu bem, people. Então, vocês vão recortar apenas essa parte preta, tá? E ele vai ficar assim, igual o meu, fechadinho. Chegou o grande dia. Eu não vou cortar o nosso, gente. Eu vou cortar. As crianças vão me dar honra, sem saber. Então, chegou o grande dia, você vai pegar uma tesoura. Isso aqui está sendo gravado para a posteridade, tá? E aí você vai colocar a tesourinha aqui embaixo, por baixo, e vai recortar, tomara que eu não corte torto. E vai recortar bem aqui no meio dessa linha. Aqui. Por isso que passe a cola exatamente onde eu falei. Acho que as crianças passaram cola errada aqui. Tudo bem. Passe a cola exatamente onde eu falei, para não ficar assim, ó, rasgadinho. E você vai abrir a janelinha e vai estar aqui, primeiro o nome de Deus. Consolador. O que eu faço com isso? Fale com as crianças. Converse com eles. Por que Deus é um consolador? Como que essa realidade se aplica na vida deles? Por que ele é o consolador presente, do passado, do futuro, para sempre? Por que nós precisamos de consolo? Entende? E a gente conversa de diversas formas, apontando dessas realidades. Eu construí isso de uma forma que fosse casar o máximo possível, que não fosse peças soltas, não quebra-cabeça, entende? Mas para que tudo fizesse sentido na cabecinha deles. Então, ouvi o primeiro dia, vamos fazer da parte prática, tá? Chegamos no primeiro dia, acordamos amanhã no dia 1º, aquela coisa linda, aquele café da manhã maravilhoso. Vamos sentar para fazer o nosso devocional. As famílias geralmente fazem culto familiar ou devocional em casa. Esse vai ser o seu devocional pelos próximos 25 dias. Então, tá aqui. Você pode fazer essa pergunta no começo ou no final.
A justiça e o consolo de Deus, do Senhor, andam juntos. Qual é a nossa condição hoje? Como vales ou montanhas? Talvez você pode fazer no começo, a criança não vai entender nada. Mas abre ali uma janelinha da curiosidade. Como assim, vale ou montanha? Eu sou vale, eu sou montanha. E você vai ouvir. Vou abrir aqui na plataforma, né, para mostrar para vocês. 1º de dezembro. Então, temos aqui primeira parte. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Não está transmitindo o som, Raquel. Não está transmitindo som? Não. Tudo bem. Seguindo, vocês vão ouvir, tem 12 minutos, tá? E o legal desse vídeo é que ele tem o título. Então, é tudo para te guiar, entendeu? Ele tem o título do que vai acontecer. Ó. E o título, ó, o recitativo vai cantar Consolar Meu Povo. Aqui do lado direito, você tem esse vídeo completo. Se você quiser deixar tocando pela casa durante o dia, você pode deixar. Se você quiser deixar só essa parte tocando, também pode deixar. Ele está no link privado do meu canal do YouTube. Eu dividi esses vídeos em 25 vídeos pequenininhos. Baixei todos eles para que vocês apenas tenham acesso. Outra coisa que eu ia falar em acesso. Aqui. Nós temos um acesso maravilhoso. Então, eu imprimi o meu advento e estou aqui com ele. Ah, eu tenho que entrar lá no computador, na plataforma do Hotmart? Não. Você vai abrir a câmera, olha só. Peraí, vou mostrar aqui a minha tela. Essa é a minha tela. Sabe onde é, Wes? Olha só. Vocês conhecem esse lugar aqui? É a Sala São Paulo? É a Sala São Paulo. Muito bom. Maravilhosa Sala São Paulo. Você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar para um QR Code que tem aqui. Às vezes as pessoas não sabem como usar. Vou apontar para um QR Code a câmera. E aí ele vai dar um anúncio aqui, ó. Abrir o link do YouTube. Eu clico aqui para pedir meu ID. Gente, minha tela está estourando. Mas eu vou mostrar mesmo assim. E abriu aqui. Então, esse trecho do devocional, ele abre aqui, você só aponta a câmera do seu celular. Então, você pode levar teu devocional para onde você quiser, que você tenha acesso. Você não precisa entrar no computador, numa plataforma de Hotmart, tá bom? Tudo para facilitar. E você ouve... Pois não? Tem uma dúvida. Você sugere que leia o devocional antes ou escute a música antes? Veja o vídeo antes ou depois? Porque geralmente faz o culto doméstico de manhã e é o que a gente vai seguir esse daqui de manhã. Mas aí eu queria entender só a dinâmica, só para eu saber o tempo, né, que eu vou gastar. O ideal, como eu gostaria muito que vocês fizessem é ouvir a música antes, ler o devocional, ler a parte que eles vão cantar, ler a passagem bíblica e ouvir a música no final. Porque eu acho que dessa forma vai absorver bem. Mas eu entendo que essa primeira semana, ela é mais pesada, tá? Eu fiz isso de propósito. Então, o oratório tem 2 horas e pouquinho, 1 hora tá nessa primeira semana. Porque eu sei que vocês vão conseguir fazer essa primeira semana certinho. Então, vocês já mataram com metade do oratório ali na primeira semana. E nas outras são tempos menores. Tem vídeos de 4 minutos, vídeos de 6, vídeos de 2, 3. E aí dá para você fazer nesse esquema de ouvir antes, ler e ouvir depois. Essa primeira semana eu reconheço que é mais complicado, nem todo mundo tem esse tempo para fazer isso. Mas se você tem, seria o ideal você ouvir antes, ler e ouvir depois. É outra coisa. A média essa semana dos vídeos são de 12 minutos. Sim. Sim. Certo. Alguns 8,
outros um pouco menos, quer ver? Ó, esse daqui tá de 12, 1º de dezembro. Segundo tá de aqui, 8. Dia 3 nós temos... essa conta é maravilhosa. 5 minutinhos, dia 3. Dia 4, ele também é maravilhoso. 5 minutinhos. 5, 4 minutos, aí já dá para fazer. Dia 6, 6 minutos, tá ok também. Dia 7, 13 minutos. Dia 7 é um dia mais cheio, porque tem apreciação de artes também. A não ser que você queira fazer outro dia apreciação de artes, né? Também é outra coisa que a gente já fala. Entendi. Então, eu acho que dá para fazer... Pois não, Ed? Deixa só eu responder aqui algumas das perguntas que apareceram no chat. A primeira delas é que lá no calendário do Advento, só para ficar bem claro, né? Tem 2 páginas que você vai imprimir. E aí, a página lá onde tem a casinha com as janelinhas e uma página do fundo, onde tem os nomes. Esta página do fundo, essa folha do fundo, ela vai ter as guias com as marquinhas, são as linhas cinza, onde você vai ter que passar a cola, né? Por quê? Porque você tem que deixar aberto na página da frente as janelinhas para você conseguir recortar as janelinhas. Você vai passar cola, de preferência cola bastão, só nas linhas cinza. Você cola então a página que você imprimiu a casinha por cima, certo? Bem alinhadinho, bonitinho. E aí você com estilete você vai cortar embaixo e em cima das janelinhas. E a cada dia você com uma tesoura você corta no meio para abrir a janelinha e revelar o nome de Deus. Acho que agora ficou claro, né? Eu não tenho uma impressão sem colar. O meu tá colado só. Não, tudo bem. Mas é exatamente isso. E tem também a instrução aqui. Deixa eu abrir aqui a instrução. Imprima o calendário, escreva o nome da sua família. Aqui, ó. Não corte as linhas amarelas até o dia do devocional. Chegou no dia 5, é o dia de cortar. E a criança vai cortar, toda feliz. Mas corte apenas essa daqui por cima. Eu inventei isso, gente. Desculpa se não foi prático. Mas eu pensei em tantas formas. Essa foi a melhor forma que eu consegui transmitir. Não, eu acho que ficou claro. A pessoa que tinha perguntado aqui já falou que entendeu. Tá. Outra pergunta foi se é obrigado a fazer de manhã, se pode fazer de tarde também. Não, claro que não. Não, gente, não. Então, pronto. Eu vou determinar agora, vai ser de manhã o negócio. Quero ver quem for fazer. Não, gente, é lógico que não. Pode fazer a hora que você quiser, está na sua casa, pelo amor de Deus. Eu acho que de manhã é uma opinião, tá? Vou dar agora meu pitaco aqui. Eu acho que de manhã é um proveito melhor que você tira. Por quê? Primeiro, as crianças estão novinhas em folhas, né? Não tem ninguém descabelado, cansado, irritado, enfim. E é um tema que você pode levar para a mesa do almoço, você pode levar para o lanche da tarde, que você pode trazer essa conversa para o lar, porque esse é o objetivo. Isso eu não posso fazer por você. O que eu consigo é levar a mensagem do nascimento de Cristo para tua casa. Mas todo esse embasamento, né, é você que tem que fazer. E aí, o legal é fazer na primeira hora do dia. Se você não puder, faz na última hora do dia, não tem problema. Muito bom. Então, cada família pode escolher como vai fazer, né? Você sugeriu que fosse feito da seguinte forma. Logo de manhã, você toca a música, primeiro aquele trecho da música, primeiro daquele dia, depois lê o devocional, depois ouve a música de novo e, por fim, abre a janelinha, é isso? Isso. E daí, quando abrir a janelinha, fala um pouco sobre aquele nome de Deus que está atrás daquela janelinha. Exatamente. Aí você leva, né? A vida vai seguir normalmente. E é importante que as crianças tenham essa noção de que, nossa, então a gente não está só falando de Deus só na hora do devocional. Isso é um assunto que permeia o nosso lar. Isso é um assunto que permeia o nosso dia. Então, eu acho legal isso aí. Eu acho que eu vou determinar isso aí. Eu vou baixar um decreto. Quero ver a família que não fizer de medo. Não, tá Ana certo. Paula, você fica E esperta, só Ana lembrando Paula. também que este vídeo vai ficar gravado, a gente vai subir na plataforma, né? E respondendo mais uma dúvida aqui rápida, as semanas, como foi dito no início, elas vão sendo liberadas os dias vão sendo liberados semana a semana. Então está agora disponível na plataforma a introdução, que tem esses artigos maravilhosos, e
na primeira semana, os primeiros 7 dias. Na semana que vem vão estar Exatamente. mais 7 dias. E assim por diante até Exatamente. completar os 25 dias. Até sexta-feira eu coloco já da semana que vem, tá? Alguém me perguntou, acho que nos comentários, até quando que é para se programar tudo. Até sexta-feira eu coloco da semana que vem já. E não tem muita novidade. Você vai cortar a janelinha, vai ler o devocional e ouvir o texto. Mas é importante você ter um embasamento, saber, né? Quiser ouvir todos os áudios da semana que vem, vai ser bem mais tranquilo do que essa semana, que tem vídeos mais compridos. E a cada semana vai ter o estudo da arte, né? A apreciação de artes. Vamos lá. Outra dúvida que me surgiu muito foi: posso fazer com as crianças pequenas? Sim. Eu peguei a Sara, até tentei filmar. Mas quando ela viu que ela estava sendo filmada, você já viu como que é, né? A pessoa. Você conhece a pessoa. Ela começou a querer fazer careta e mandar beijo. E eu vou comer uma bolacha agora aqui, mostrando para vocês que eu tô comendo um biscoitinho. Ela só queria fazer um show. Então, não deu para utilizar o vídeo que eu filmei com ela. Ela descobriu que estava sendo filmada. Melou o esquema. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui para ela ouvir. Então, nós estamos aqui na plataforma. Mês de dezembro. Pequerrush. Coloquei para ela ouvir. Inclusive, tem uma colega da Austrália que me mandou um vídeo dela, que lá já é 1º de dezembro. Falei nos stories que parece aquele pessoal do Ano Novo. Já é Ano Novo na Austrália. Então, já é 1º de dezembro na Austrália. Ela me mandou um vídeo mostrando como que ela fez com os filhos dela. Então, na hora do café da manhã mesmo, bem informal, ela colocou ali o vídeo para eles ouvirem, para eles verem, assistirem, desse primeiro que leva um pouco mais de tempo, eles são pequenininhos. Então, quando eles estavam tomando café da manhã, ela estava colocando ali para eles, estavam apreciando, ficaram quietinhos, tranquilos, eles não estavam agitados nem nada. Então, fica a critério de cada família. Os pequerruchos. Coloca o vídeo para ele ouvir, aponta para ele e fala assim: olha, esse aqui é uma orquestra, olha, esse aqui é instrumento tal, olha, esse moço aqui está cantando sobre a palavra de Deus. Seja bem descritivo. Isso vai enriquecer o vocabulário da criança com coisas que talvez ela nunca ouvisse em nenhum outro lugar. Tente fazer isso. Por exemplo, leia. E aí foi o que eu disse, né? Para pais de crianças menores, você vai ter que fazer uma certa adaptação, uma certa tradução para a realidade da criança. Então, nós temos aqui no dia 1º de dezembro. E ele vai falar aqui. Muito bem, aqui eu falei com ela. Até tinha pego aqui uma lixa. As montanhas, os altivos serão aterrados e nivelados. O Senhor aplanará o caminho entortado pelo pecado. Então, eu falei com ela, peguei uma lixa e uma coisa bem fofinha, uma almofada bem fofinha. Falei assim: tá vendo isso aqui? É áspero. Vamos voltar lá para o texto do oratório. Ele vai falar aqui, ó. Aqui. O torto endireitado e os lugares ásperos aplainados. Ó, isso aqui é áspero. Peguei uma lixa e mostrei para ela. Isso aqui é áspero. Bem áspero, tá vendo? Ó, o vocabulário não. Isso aqui, ó, é liso, é plano. Olha só. Isso foi o que Jesus veio fazer. Ele veio transformar o que era áspero, o que era feio, o pecado, que era ruim, em uma coisa boa. Olha só, o que você prefere? Colocar a mão aqui no que é áspero ou colocar a mão aqui no que é liso, no que é gostoso? Entende? É uma certa adaptação. Entende? A gente consegue fazer. Vai exigir um pouco mais para pais de filhos pequenos, mas eu acho que é totalmente possível. O que vocês acham? Me apontem aí com a mãozinha. Só a Naya aqui que eu consigo ver. Consigo ver outros lugares. A Kátia, a Nani também acha possível. Silas, Rafa, Wellington. Eu acho possível, né? Você pegar a mensagem, ou pegar a mensagem da palavra do dia, do Consolador,
Obviamente, a criança pequena não vai absorver tudo, né? Mas eu acho que é de muito proveito para você, pai, para você, mãe, você absorver esse conteúdo, certo? E não foi feito para criancinhas, entende? Foi feito para gente e eu fiz para o pessoal da idade dos meus filhos, que é 8 e 12. Eu acho que é de muito proveito. Tem pessoas solteiras que estão tendo benefício, né? Pessoas que não têm filhos também. Eu acho que é de muito proveito. Conversei aqui, lemos, discutimos, revimos a nossa pergunta, como que nós estamos hoje, como vales ou como montanhas? Principalmente aqui nessa primeira parte, que eu acho maravilhosa, essa abertura, eu acho que poderia ficar 5 dias falando só da abertura da orquestra, de como que aquela sinfonia mexe, né? Com qual objetivo, por que que Handel escolheu aqueles movimentos e aquele andamento, enfim, fica para o próximo Natal. Mas eu acho que, principalmente essa abertura, ela fala muito sobre o que Cristo veio fazer na Terra, sabe? E você pode ver aqui, né? A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. É uma preparação, uma abertura que é uma preparação. Preparação para o oratório, preparação para a vinda do Senhor. O advento é uma preparação para a vinda do Senhor, né? Para a comemoração da vinda do Senhor. E nós estamos nos preparando para a sua segunda vinda. Então, gente, eu não consegui falar tudo. Nem tudo. Vocês vão ter que extrair muita coisa por si. Mas eu dei aqui o caminho. Sabe? Eu acho muito importante isso. Muito bem. Aqui termino com a glorificação. E a gente vem aqui, o QR Code aqui, vou mostrar para vocês. E tem o verso que vocês podem ler. Vocês podem ler o verso à noite e fazer o devocional de manhã, reler o verso à noite. A liberdade está dada para vocês. Essa é uma sugestão. Alguma dúvida quanto à aplicação do devocional? Raquel, eu acho que você falou, mas assim, todos os dias os nomes estão relacionados com a meditação. Sim. Entendi. Sim. Obviamente, tem dias que não casa perfeitamente. Você vai ter que dar uma extrapolada aí na imaginação. Mas eu procurei casar o máximo possível o nome com o que está sendo cantado, com o devocional e a obra de arte com tudo isso. E os versículos também, como base. Os versos são do oratório. Então, é o que eles estão cantando. Vou te mostrar aqui na tabela, Lúdia. Não, eu tô falando assim, porque aqui, por exemplo, no primeiro dia, porque geralmente no devocional, só para eu entender aqui, né? Mas é porque às vezes no devocional, geralmente o versículo vem primeiro, né? Sim. Aí aqui o versículo está no final. Então, por exemplo, Isaías 40, de 1 a 5. Aí eu vi que aqui nas cenas, que é justamente sobre esse texto, né? Que está sendo cantado. Mas então, por exemplo, aí aqui eu posso considerar que esse seria o versículo base, né? Isso mesmo. Cadê meu joinha? Aí talvez uma sugestão, não sei se teria como colocar nos próximos, é os minutos, às vezes do ladinho do QR Code, os minutos. Legal. Entendeu? Legal. Porque aí a gente imprime, a gente já sabe quantos minutos tem. Quanto tempo? Ótimo. Muito boa sugestão. Vou anotar isso aqui. Acho que para esses que eu vou inserir, eu vou até modificar e colocar isso. Os próximos, né? Se der, né? Se der tempo para a próxima semana. Dá. Ótimo. Bem, anotado. E você pode ler também o verso antes, tá? Eu coloquei ele aqui, depois, por uma questão praticamente de estética, né? Porque vai estar a parte cantada e a parte do versículo bíblico. Eu entendi que era estético mesmo. Tá? Não tem problema, que não tem número na página. Então, você pode colocar essa página na frente quando você for montar teu oratório. Até que você lê a cena com eles, você lê o verso e a cena e depois o devocional. Gente, total liberdade. É só uma sugestão, o quanto vocês podem ir além. Tá bom. Alguma dúvida sobre o devocional?
Wes, Raquel, algumas pessoas perguntando aqui se tem também alguma explicação sobre os nomes de Deus, né? As pessoas ficaram um pouco confusas aqui com relação a isso. Vai abrir a janelinha, tem o nome de Deus, você disse para falar sobre aquele nome de Deus, mas no Advento você fala alguma coisa sobre isso? Então, como eu disse, eu procuro abordar o tema, né? Então, aqui nós estamos aqui 1º de dezembro, ele é Consolador. O oratório começa com consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E aqui eu estou falando do Consolador, né? Cadê? Temos essa expectativa e confiança do cumprimento, pois a boca do Senhor diz, ele nunca mentiu, nem nunca mentirá. Graças damos a Deus pelo Consolador fiel. Não vai estar tão mastigadinho assim. É como eu disse, eu gostaria de ter falado muito, muito mais. Mas eu acho que realmente vai precisar de uma segunda edição do oratório, porque tem muita coisa ainda que pode ser abordada, entende? Então não vai estar tão mastigadinho assim, essa parte dos nomes de Deus. Muito bom. Só lembrando para as pessoas que hoje será o último dia para a compra do Advento. Estou vendo que o pessoal tem algum pessoal saindo, dando tchau. Depois não tem mais, só o ano que vem, né? Depois. Ano que vem, que nem panetone. Só nessa época. Tá bom? Desculpa a brincadeira, gente. Desculpa. Vamos falar então sobre a apreciação da arte? Vamos para a apreciação da arte. Escolhi a Adoração dos Magos para essa primeira semana, para Angélico e do Fra Filippo Lippi. É uma obra maravilhosa. Tenho essa versão aqui, ela está em alta resolução. Então, se você for ver, olha isso, para quem está vendo a tela aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo, Wesley? Tá vendo? Olha só isso aqui, gente. Olha os detalhes disso aqui. Eu achei maravilhoso. Vendo aqui as expressões, os reis magos aqui. Você consegue ver a pincelada. É nessa qualidade, entendeu? Online. Consegue ver todos os detalhes. Como que ele usou, os pincéis, as cores, os detalhes. Você consegue ver tudo isso naquela imagem, naquele arquivo que eu deixei disponível. E tem esse daqui que é o PDF, com apreciação de artes aqui embaixo. Para filhos maiores, dá para você ler para eles tranquilamente. Menores, você vai ter que fazer aquela adaptação de linguagem, tá? Eu falo brevemente sobre o Fra Filippo Lippi e o Fra Angélico e a participação deles na composição dessa obra. Por que que ele é uma obra? Eu escolhi essa aqui em forma de tondo, porque o tondo é algo que veio da Toscana, era uma bacia usada na hora do parto, para refrescar as parturientes. Então, aquilo ali foi trazido então para a arte, e especialmente para uma arte que era usada em casa, como devocional. Então, está falando de nascimento, ele foi feito em forma de tondo, que era uma bacia usada no nascimento das pessoas. Então, eu achei muito pertinente essa arte, é maravilhosa, uma das mais conhecidas aí do período da arte florentina, né? E aqui tem algumas perguntinhas que você pode fazer, né? Qual é a forma dessa pintura? Por que isso é importante? Vai tirando ali da criança alguma coisa e, obviamente, pode explicar. Refaz a pergunta para ver se ela realmente entendeu. Você está livre, tá? Quais detalhes você enxerga na pintura, o que eles simbolizam? É uma pintura cheia de detalhes. O que eu fiz? Vou mostrar aqui, tá? Aqui em casa. Como eu quero mostrar aqui, Rafa, você pode pegar essa Rafa, meu amor, pode pegar essa folha de plástico que está aí penduradinha, por gentileza, que já está em exposição. O que eu fiz? Eu imprimi algumas versões. Então, eu imprimi ela assim, imprimi a capa, eu imprimi uma versão aproximada. Então, eu imprimi uma versão aproximada para as crianças verem também.
tá? Observarem mais de perto alguns detalhes. Não precisa ser numa tela especificamente, tá? E o que eu fiz? Imprimi outra versão e coloquei nesse plástico para você deixar exposta na sua casa. Então, faça isso, imprima outra versão. Você pode imprimir a versão sem o título. Eu escolhi colocar com o título para a criança mentalizar. Então, para ela ver todo dia. Ela vê, então, essa arte aqui é a apreciação dos magos do Fra Angélico e do Fra Filipe Lipe. Então você, é uma arte que você pode apreciar com a criança por muito tempo. Nossa, que formato que eles estão aqui? O interessante dessa arte, e eu acho que eu escrevi isso, vou tirar aqui a versão aproximada, na verdade vou tirar um zoom dessa, eu mostro para vocês, aqui na tela. Aqui tem montes, e aqui tem regiões mais baixas, né? O oratório, durante a semana, vai falar sobre isso, vai falar sobre o nascimento de Jesus, essa primeira parte, a promessa e nascimento. Então, as pessoas que estão no alto estão descendo. As pessoas que estão longe estão vindo para perto. Aqui você vê que as pessoas vieram a camelo, vieram a cavalo, vieram montados em diversos animais. Pessoas vieram de longe, pessoas vieram de perto, pessoas desceram. Então, as pessoas, os lugares altivos sendo rebaixados. E aqui Cristo está no lugar mais baixo, porque ele veio em situação de humilhação e humildade. Com todos esses pequenos detalhes, eu escrevo na apreciação de artes. Tá aqui. Tá tudo aqui explicadinho para vocês. Vocês podem e devem extrapolar o que está aqui. É apenas uma introdução, porque tem muita coisa também que você pode observar. Mas eu vou falar de simbolismo, eu vou falar do histórico, da perspectiva histórica, por que eles usaram essa técnica. Então, vocês vão ver. Vocês vão ter elementos suficientes para fazer uma análise de arte, uma apreciação de arte bem embasada, bem sólida. E deixando numa folha, né? Eu coloquei numa folha de plástico para evitar a sujeira, né? Só vai colocar o dedo aqui, vai estragar a obra de arte. Então, eu deixei num plastiquinho e grudei com durex, grudo em onde a criança tem mais acesso. Então, pode ser do lado da mesa, vocês fazem a refeição, pode ser no banheiro dela, quando ela estiver escovando o dente, você deixa lá para ela observar. Ela pode rodar a casa, um dia fica no quarto de um irmão, outro dia fica no quarto do outro irmão, outro dia fica na sala. E aí vai da criatividade de vocês. O legal é que a criança tenha contato com essa arte durante toda a semana, não precisa tirar ela só no último dia, entendeu? Eu acho legal isso, para ela poder apreciar e ter contato com isso diariamente. Porque isso que é uma situação muito complicada no nosso país. Porque geralmente as pessoas têm aula de artes na escola uma vez na semana por 30 minutos. E elas saem assim totalmente desinformadas, né? O que é a arte, o que são os movimentos artísticos. E aí fica difícil, né? Então, você tem essa oportunidade hoje de mudar isso, usando obras selecionadas, feito, vamos dizer, uma curadoria imensa, que eu leio muita coisa para chegar nessas conclusões que eu chego, para poder trazer para vocês com uma cosmovisão cristã, uma visão cristã, entende? Então, é uma joia poder oferecer isso para vocês, é uma alegria muito grande. E trazer isso para o advento, né? Trazer isso para essa expectativa. Né? Você pode falar para os pequenininhos quais cores que eles estão vendo, os animais que eles estão vendo, como que o somzinho do animal faz, mostrar ali o Jesus, mostrar a mãe, mostrar o José, tem tantas coisas, né, que você pode falar. Não se limite apenas ao que eu escrevi. Alguma dúvida sobre a apreciação de artes? Não, Raquel, eu acho que tá bem claro. Só para resumir, então, a cada 7 dias, uma apreciação de artes, né? E você vai dar aí todas as diretrizes, mas as pessoas podem explorar o que elas acharem melhor com os seus filhos, certo? E eu acho que chegou a gente falar daquela hora tão
esperada, né? A ceia de Natal. Fiquei sabendo que tem Ah, vai ter uma receita especial. Porque a Raquel, às vezes eu fico olhando o Instagram dela e às vezes dá vontade de entrar pela tela do celular, né? Ela faz umas coisas assim gostosas, a gente fala, meu Deus do céu, que tortura, né? E o que você vai assim, preparou, assim, pensou pra gente no advento? pensei muitas coisas. Primeiro eu pensei numa ceia especial. Vamos deixar aqui então. Tchau, arte. Vamos para a ceia. Meu Deus do céu. Muito bem. Primeiro, tem duas capas aqui para vocês escolherem. Eu não consegui escolher, desculpa, o cardápio de vocês. Então tem essa daqui com peruzão bem bonitão, com maçã aqui que tem a ver com a nossa receita. E tem essa daqui, vintage, da família reunida em volta da mesa. Eu também achei muito legal. Vocês escolhem. Quer colocar as duas capas? Coloca as duas. Você tem o poder da decisão aqui. Então, um pouco das receitas. Bem, primeiro, uma pessoa que escreve receitas quer que você siga as receitas. Então, siga as receitas. Por favor. Eu dou todas as dicas aqui para a sua ceia ser maravilhosa. Tá? Primeiro, a receita do peru de panela. São 3 páginas de receita só falando do peru, porque ele é o prato principal da ceia, né? E eu escolhi um peru de panela recheado com maçãs e linguiça. Muito saboroso. Esse método aqui, essa minha receita aqui, assim, invenções aqui, não deixa o peru seco. A gente comeu o peru por 3 dias aqui. Não estava seco nenhum dia. Não ficou seco. Ficou suculento, saboroso. E aqui eu dou todas as dicas. É só se programar, se organizar para poder fazer isso aqui certinho. Ah, não tenho panela de ferro. Eu fiz uma panela de ferro meu, tá? Pode fazer uma panela que dá para ir ao forno. Não tenho panela que dê para ir ao forno. Faz na assadeira. Pronto. Tem uma assadeira? Então faz na assadeira. E aí você enrola ele no papel alumínio. O interessante é não ter entrada de ar. E ele vai cozinhando. Deixa eu só, acho que tem alguma coisa que eu preciso esclarecer aqui. Bem, tá aqui, né? Prepare com 2 ou 3 dias de antecedência. Você compra um peru no mercado, eu até postei nos stories um que não tem glutamato monossódico. Sim, eu acho ruim. Mas tem gente que não se importa, compre qualquer peru, seja do tamanho da tua família. O meu tinha por volta de 3,2 kg, 3,4 kg. Então, as receitas e as medidas vão ser equivalentes a isso, tá? Um peru de 3,2 kg, mais ou menos. E o peru é diferente. Então, eu tirei todo aquele tempero industrializado que veio nele, que ele já vem salgado. Então, eu fiz isso, descongelei ele, lavei em água corrente, deixei de molho numa água limpa por 10 minutos, lavei. Deixei de molho, lavei. Deixei de molho 3 vezes. Fiz isso. Para tirar esse excesso de industrializado. E aí eu preparei essa salmoura aqui. Vocês vão preparar. Salmoura pro peru. Ô, Raquel, uma pessoa perguntou aqui se a pessoa se comprar um peru caipira, ou seja, não industrializado, pode vai direto pular para salmoura. Tá. Vai direto para salmoura. Aí você me chama também, porque eu vou querer comer esse peru caipira. É tão difícil de achar, né? Geralmente tem que encomendar com muito tempo de antecedência. Enfim, faz aqui a salmoura. A salmoura, o que ele é? Ela vai conferir sabor, porque o peru é uma carne que tem muita dificuldade de pegar tempero. Então você vai fazer essa salmoura. E ela é esquentada, ela é fervida. Alguns ingredientes vão ser fervidos primeiro, para poder liberar o máximo de sabor deles. E aí vai misturar com outra água em temperatura ambiente e o peru vai ficar lá 24 horas, de 24 a 48 horas. O meu ficou 24, ficou show de bola, suculento. Podia até chamar um membro da família aqui para dar o testemunho. Seu testemunho sobre o peru. Eu acho que eles iam falar bem. Deixa quieto. Então tá aqui exatamente como você fazer essa salmoura. E vai deixar o peru ali coberto nesse tempero maravilhoso dentro da geladeira. O molho você pode fazer antes também, não é obrigatório.
mas é um tchan, né, a mais. Você pode, a gente está sempre colocando um extra, né, um plus. Você pode fazer o molho antes, muito fácil de fazer, não dá praticamente nenhum trabalho, você vai precisar de uma boa peneira, uma peneira que aguente um peso aí, grande. E aí você pode deixar esse molho na geladeira ou pode congelar. E aí você esquenta no dia e coloca para servir à parte, coloca para servir em cima do peru, enfim, você que escolhe, beleza? O recheio de maçãs e linguiça. Nesse recheio, você vai fazer duas preparações, a da linguiça, com os temperos, e a da maçã. E aí você vai juntar tudo, rechear o peru. Ai, eu esqueci de pôr o vídeo. Vou colocar o vídeo na plataforma. Eu filmei a gente recheando o peru, amarrando o peru, mostrei a caminha da panela que eu fiz, como colocar o peru lá dentro, direitinho. Eu coloquei fatias de bacon por cima do peru, porque dá mais sabor e também umidade. Deixa o peru úmido, porque é uma carne que tende a ressecar. Muito bem. Você vai comprar um peru de maior gramatura, você vê aqui, ó, para cada 2,25 quilos de ave, você vai preparar 225 gramas de recheio. Tá? Essa quantidade aqui, novamente, é para uma ave de 3,2 gramas, tá? Tem um peru maior, faça esse cálculo aqui. Eu vou deixar para os matemáticos resolver. 2,25 kg, 250 gramas, vai 225 gramas de recheio. Dobrou, dobra a quantidade de gramas de recheio. Não tem uma balança, vai no olho. Tá? Essa quantidade aqui é para esse peso aqui de peru. Outra coisa importante aqui, outro cálculo. O peru, para assar até 4,5 kg, o peru vai num forno de 180 graus. E aí você calcula 20 minutos para cada 450 gramas de peru. O meu deu 2 horas e meia. Um peru de 3,5 kg recheado deu 2 horas e meia de forno. Eu sei que está começando a complicar. Vocês acharam que era só o advento, né? Mas vai ter que fazer matemática também. Se você for fazer frango, não vou fazer peru. Posso fazer? Pode fazer frango também. O frango, ele vai assar num forno de 200 graus. Da mesma forma. E aí você vai calcular 20 minutos para cada 450 gramas de ave. Com mais 18 minutinhos no final. O peru, ele faz o meu, né? De 3,2 kg. Ele assou por 2 horas no forno, embaladinho, do jeito que vocês vão ver lá no vídeo. Depois, nos últimos 30 minutos, ou seja, passou 2 horas, falta meia hora ainda, de acordo com o cálculo aí do quilo do meu peru. Eu tirei o papel alumínio, apertei função dourar e aumentei a temperatura para 220 graus. Porque ele já estava cozido praticamente, assado, mas quase cozido ali, naquele tempero todo. E eu só queria que ele dourasse. Não passe desse tempo. Eu sei que pode ter um monte de dúvida de peru agora. Podem fazer. Dúvida sobre peru? Raquel, eu acho que está bem explicadinho. A sua receita tá bem detalhada. Então vamos lá. Arroz com amêndoa que eu fiz, o pessoal quis o arroz com amêndoa, né? Vamos ostentar então com arroz no final de ano. Muito fácil. Mas eu coloquei um plus aqui também. Se você quiser deixar o seu arroz mais diferente, você vai colocar na água para cozinhar o arroz bagas de cardamomo, 3 ou 4 bagas de cardamomo, 3 anis estrelado, uma folha de louro. Põe na água para ferver para fazer o arroz. Vai ser um outro arroz, tá? Nada normal. Assim como esse advento, não é nada normal. Mas vamos lá, para farofa de beterraba. Farofa de beterraba é uma queridinha, né? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que essa farofa é sensação. E parte da receita dela eu peguei da minha amiga Débora. Inclusive está grávida, eu descobri hoje que vai ser um menino, estou muito feliz. Mas eu coloquei a beterraba aqui
para ela ficar colorida, para ela ficar saborosa, para as crianças comerem beterraba. Então tá aqui essa farofa, uma delícia também para fazer. E essa salada crocante? Essa salada crocante, também tá uma delícia. Você segue todos os ingredientes aqui, segue essa receita que ela casa super bem. Depois eu quero ver a receita que você me mostra no final. E a receita do cheesecake. Gente, essa receita do cheesecake também tá show de bola. Façam exatamente como eu estou falando aqui, que não tem erro. Todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, precisam, tá? Aqui tá o recheio, bate o cheesecake, tá tudo aqui. Aqui tá uma fotinho, porque é realidade, tá? Não é banco de imagem, não. Isso aqui é real. Eu fiz. E os biscoitinhos suaves Viberes, que foram os biscoitinhos que o Gerard Lang, o criador aí do Advento, em forma impressa, comiu, e foi nesses biscoitinhos que a mãe dele se inspirou. São biscoitinhos próprios para a época do Advento. Eu fiz uns hoje, vou mostrar para vocês aqui. Só sobrou isso aqui, gente. Se quiser. Porque é muito gostoso. Eu não sei como que Gerard Lang conseguia comer só um. Enfim. E tá aqui também, super fácil de fazer. Você precisa de um saco de Ziploc ou um saquinho de confeiteiro, se não tiver. E aqui tá a foto dessa vasilha aqui cheia. Agora não está mais. Eu acho que é isso, Wesley. Acabou. Acabou. O biscoitinho é doce, né, Raquel? É doce. É doce. Muito bom. Não, Raquel, maravilhoso. Parabéns, de verdade. Agora que fica assim, você desvendou, aí desmembrou, dissecou todo o Advento, eu acho que ficou ainda mais evidente o quanto é precioso esse trabalho que você fez. Eu, novamente, quero te agradecer por abençoar todos nós com esse tão lindo trabalho, né? E dizer para todos que o Advento vai estar disponível ainda para venda hoje, né? Quando que fecha o carrinho? Você vai fechar hoje à meia-noite? Vai fechar amanhã de manhã? Você vai dar uma colher de chá para as pessoas? Não vai? O que você está pensando, Raquel? Então, para o pessoal no fuso horário, né? Vamos ver como é que vai estar, né? Se o pessoal realmente tiver interesse, a gente deixa até amanhã do dia seguinte. Vou contar como noite, né? Bom, eu coloquei o link aqui mais uma vez no chat aqui. E vamos lá, pessoal. Hoje é a última oportunidade também. É possível enviar de presente. Então, se tem alguém que você gosta, que você quer presentear, lá na hora da compra você vai colocar o nome e o e-mail da pessoa que você vai presentear. Aí, quando você fizer a compra, você vai cair numa página onde você vai poder baixar uma entre 4 opções de cartão de presente que você vai enviar para aquela pessoa, informando que você comprou um presente para ela. Porque senão, ela vai receber um presente assim, um e-mail. Ela vai receber um e-mail. Você comprou, e ela fala, não comprei nada. Então, sua compra foi aprovada. Sua compra foi aprovada, não. Então, você não esquece lá, não deixa de avisar para ela que você comprou um presente para ela. Então, isso é muito, muito importante. As pessoas estão perguntando aqui, Raquel, que raio que é isso de cardamomo? Onde que encontra o cardamomo? Como é que ele é? Onde vive? Como é que se reproduz? Do que se alimenta? Cardamomo é uma semente, uma iguaria, uma especiaria, né? Você acha em casas empório ou até online, tá, gente? É possível comprar cardamomo online. Eu fiz uma conserva lá que estou fermentada de repolho e eu tinha que comprar cúmel. Não sabia que era cúmel. O que é isso? Ele tem um saborzinho meio de hortelã, assim. Eu comprei pela internet. Então, às vezes, se você não acha na sua cidade, pode comprar pela internet. Ou não comprar também, porque é um plus, lembrando. Né? O cardamomo no arroz é um plus. Eu tenho. Eu compro aqui a cada 6 meses, ou até mais um pouco. É uma delícia pôr no arroz sempre. Bom, Raquel, eu estou ansioso já para iniciar esse advento. Eu estou com vontade até de esperar da meia-noite, acordar as crianças e falar, já é dia 1º. Acorda, vamos fazer o advento. Né? É isso. Quem tem, se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que tem uma oportunidade de fazer a pergunta agora. Né?
ou pro microfone ou aqui pelo chat. Fale agora, Daí a gente fale encerra, né? agora, ou espera a resposta, porque às vezes as pessoas mandam mensagem e esperam que eu responda ali na hora. Às vezes eu consigo, mas às vezes não. Então agora é uma... Raquel, Oi, oi, oi. boa noite, Andresa que está Oi, falando aqui. Andressa. Eu tenho uma dúvida aqui no biscoito. Esse anis estrelado, a gente pode substituir ele por algum outro ingrediente? Ou ele é a gosto mesmo? Você põe ou não vai alterar muito se eu não colocar? Porque eu acho que aqui na minha cidade eu não encontro. Andressa, alterar vai alterar a receita, né? Mas você pode comprar online se você não tiver aí. Eu acho que ele dá um sabor muito diferente de qualquer outro biscoito. Acho que dá um sabor bem marcante, assim como o noz moscada. Mas se não quiser pôr, aí não tem como. Não tem como comprar, vai demorar. Que nem aqui na cidade, a gente foi atrás do anis estrelado e acabou. Acabou, geral. Eu tinha um negocinho desse tamaninho, eu ralei. Falei, vou usar esse aqui. E serviu, entendeu? Se Tá não bom. der realmente para pôr, não precisa pôr. Obrigada. Mas do jeito que você falou bem do biscoito, Raquel, é capaz das pessoas comemorarem todo dia 25. Um novo Natal. Natal de janeiro, Natal de fevereiro. Todo pode comer biscoito. Bem, não tem evidências que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Você pode comemorar o Natal a qualquer hora. Comemorar a vinda dele a qualquer momento do ano, né? Sempre um motivo de comemoração. Uma pergunta aqui. Qual papel, tem algum papel ideal para imprimir o advento ou aquelas obras da análise artística? Ou pode imprimir na folha sulfite normal mesmo? Pode imprimir em qualquer folha. Você quer tornar isso mais especial? Usa papel couché. Muito bom. Lembrando que a sugestão é que vocês imprimam e coloquem no fichário ou numa pasta, né? Porque a Raquel vai, provavelmente por mais 1 ou 2 anos aí, talvez mais até, incrementar esse advento, colocar novas informações, novas atividades. Ou seja, para o ano que vem você vai ter oportunidade de adicionar, né, conteúdo no advento. E eu escolhi justamente o calendário do advento para ser numa folha 4, embora as pessoas, né, usaram a criatividade, né, e foram além, porque é fácil também de guardar. Você guarda ali na pasta, tá ali, tá pronto, vai ficar de lembrança. Certo, meus queridos? Mais alguma dúvida, gente? É uma oportunidade excelente, assim, para vocês resgatarem esses valores, as tradições. Realmente não é só para quem comemora Natal, né? É uma oportunidade de você ter uma apreciação musical e artística voltada para a pessoa de Cristo, né? Que é tão difícil hoje em dia você encontrar alguma coisa voltada para isso. E você tem aí um devocional diário. Acho que as receitas, talvez eu compraria pelas receitas. E aquele artigo Porque esse meu cheesecake, gente, olha, receita que eu ia levar para o túmulo comigo. Mas falei, vamos liberar, né? Deixar o pessoal feliz nesse final de ano. É muito bom. Não, e o legal é que Só isso que eu tenho a dizer. Assim, depois deste aulão, né? Eu, pelo menos, estou satisfeito porque eu achei que eu paguei barato no advento. Porque por tudo que você está entregando foi realmente maravilhoso. Bom, era para ser acessível, era para realmente ser acessível para que as famílias conseguissem fazer, né? E eu acho que o mais importante, obviamente, tudo isso é Cristo, né? O resto a gente são apenas pequenos penduricalhos. Muito bom. Então é isso, gente. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, vamos terminando por aqui. Raquel, muito obrigado. A Raquel está disponível lá no Instagram dela. Eu sei que ela responde todas as perguntas instantaneamente. E às vezes eu duvido se a Raquel dorme, né, como que ela faz. Mas podem mandar pergunta para ela. Qualquer dúvida. E hoje, última oportunidade, compre um advento, deem de presente. Excelente, maravilhoso presente de Natal também. Ah, sim, com certeza. Raquel, obrigado. Por favor. Obrigada a vocês, gente. Um abraço a todos. Obrigada por terem vindo. Obrigado, Wesley. Gaba, que não sei se está aqui, acho que não. 2 queridos que me ajudaram nesse processo imensamente. E obrigada à minha família pela paciência. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente.